Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 29 de abril de 2022. Foi documentado ontem pela Proofpoint um novo loader apelidado como Bumblebee, o qual foi observado em ataques que distribuem payloads do Metasploit e do Cobalt Strike. Os pesquisadores da empresa afirmam que a ameaça está em uso por pelo menos 3 grupos que já tinham sido observados antes usando o ICE-ID e o Bazaar Loader, o que indica uma diversificação na adoção de loaders nos ataques recentes ou até mesmo a substituição de ferramentas antigas, pois o Bazaar Loader não é visto em uso pelos pesquisadores desde fevereiro. Destaque para o fato de que os desenvolvedores do Bumblebee optaram por fazer a injeção da ameaça em processos em uso usando a técnica de Asynchronous Procedure Call, ou APC, ao invés do tradicional DLL Injection. Para se ter um entendimento geral sobre isso, basta ter em mente que uma das missões do desenvolvedor de malware é esconder a atividade de sua ameaça. A opção mais óbvia para fazer isso é injetando o código malicioso dentro de um processo legítimo, o qual está vinculado a um programa conhecido. Então, caso seja feita uma consulta simples dos processos em execução, somente serão identificados os processos comuns ao funcionamento normal do computador. Existem pelo menos 12 formas de injetar o malware em um processo em uso, e a técnica de DLL Injection é uma das mais conhecidas. Então, os atacantes acabam procurando usar caminhos não muito óbvios para isso, de maneira a evitar a sua detecção. E a equipe de pesquisadores da Wiz publicou ontem os detalhes sobre uma cadeia de vulnerabilidades que afetam implementações do Azure Database for PostgreSQL Flexible Server e que permitia violar aquilo que é mais sagrado para a segurança de um ambiente de Software as a Service, que é o isolamento entre os tenants. Segundo os pesquisadores, a primeira vulnerabilidade permitia a escalação de privilégios alcançando a condição de super user na plataforma, e a segunda falha tornava possível burlar o processo de autenticação usando um certificado forjado. A Microsoft já corrigiu o problema em janeiro, não sendo necessária qualquer mudança por parte dos clientes da plataforma. E nossos parceiros da Symantec publicaram um relatório ontem traçando um panorama sobre as principais táticas, técnicas e procedimentos sendo usados pelas gangues de ransomware Hive, Conti e Avus Locker. Quando falamos de acesso inicial, os pesquisadores destacam o uso de phishing que instala ameaças muito populares como o ICE-ID, o Emotet, o TrickBot e o QuackBot. No entanto, também é mencionado o abuso de contas de acesso RDP e a exploração de vulnerabilidades em tecnologias como Microsoft Exchange, firewalls, FortiGate e as múltiplas tecnologias vulneráveis à falha Log4Shell. Assim que estão dentro da rede, é comum o uso de ferramentas de acesso remoto como o Ndesk para manter persistência do alvo e o Mimikatz para se movimentar lateralmente. E também são citados vários binários legítimos do Windows que são usados com finalidade maliciosa. Os pesquisadores mencionam também o uso de ferramentas como o rclone e o FileZilla como frequentemente usadas no processo de extração de dados roubados da vítima. Vale a leitura, link aqui na descrição. E a Synology, uma fabricante de dispositivos de armazenamento de arquivos em rede, publicou um boletim de segurança ontem para um conjunto de vulnerabilidades no protocolo NetaTalk, as quais, se exploradas, podem facilitar a extração de dados sensíveis do aparelho e permitir a execução arbitrária de código. O NetaTalk é um protocolo desenvolvido no início dos anos 2000 com o objetivo de facilitar a interoperabilidade na troca de arquivos entre sistemas operacionais baseados no Unix, como Linux, e sistemas da Apple. Todo fornecedor de dispositivo de armazenamento de arquivos em rede, popularmente chamados de NAS, quer que o uso de seus produtos seja transparente para os usuários dos mais variados sistemas operacionais. Então, eles incorporam esses protocolos aos seus firmwares por padrão. A Synology publicou correções para uma das versões dos seus sistemas e outras 4 ainda aguardam correção. A QNAP, outra fabricante de NAS, também disse no dia 25 que seus produtos possuem a versão vulnerável do NetaTalk e que a empresa está corrigindo o problema. Outros fornecedores de soluções semelhantes com a vulnerabilidade podem vir a surgir em breve. O melhor a fazer enquanto os patches não chegam é acessar as configurações do aparelho e desabilitar o suporte ao protocolo NetaTalk.
Por fim, sabotadores coordenaram um ataque contra a rede de fibra ótica da França. O incidente ocorreu na madrugada de terça para quarta-feira e as pessoas por trás do ataque violaram os compartimentos de proteção sob o solo e fizeram cortes nos 2 lados dos cabos, de modo a dificultar os reparos. Não estamos falando aqui do tipo de cabo tradicional que chega até a sua casa, mas sim daqueles que abastecem regiões inteiras de um determinado país, em que uma ponta fica distante da outra, o que pode demandar alguma coordenação para cortá-los dos 2 lados. Segundo o jornal Le Monde, o incidente afetou pessoas nas regiões de Île-de-France, em Paris, Alsace, Grenoble e Nord. A polícia francesa investiga o caso, que felizmente não afetou sistemas críticos como os de hospitais. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.